Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Aqui não vai funcionar, daí eu já arranco fora. Vai? Eu já vou ficar bravo aqui, rapaz. Deixa eu ver. Ah, funcionou. Obrigado. Irmãos, hoje de manhã passei na casa da minha mãe ali, né? Daí ela falou que foi votar e disse que parecia uma roça de algodão na sessão eleitoral dela, porque tinha um monte de velhinho de cabeça branca. Ela disse que parecia uma roça de algodão assim, né? Mas, claro, é brincadeira da minha mãe, né? Minha mãe, ó, italiana, bem gozadora, né? Um pouco mais do que eu. Então, mas que bênção que os nossos anciões, né? Tiveram um horário específico para que eles votassem, né? E a outras pessoas também que precisavam, né? Que são no área de risco, também tiveram esse... Graças a Deus o governo se preocupou com isso, né? Então foi bom. Mas é felicidade também você estar aqui, porque eu creio que Deus vai manifestar grandes coisas hoje. O Senhor tem feito nessa igreja coisas que nós não imaginaríamos que Ele faria, mas como a sua graça nos alcançou, Ele tem feito coisas maiores do que nós pensávamos que Ele faria, e assim tem sido. E assim, Deus tem trazido gente, pessoas muito importantes para essa comunidade, e você está inserido nisso. Você faz parte de um corpo de Cristo, e muitas vezes nós não nos apegamos a isso, né? Nós pensamos que isso só é balela, isso não existe. Não, mas você é importante, você tem uma importância dentro do corpo de Cristo. Ele não te chamou para ser um adorno de igreja, Ele te chamou para ser a diferença, para você ser a diferença na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente de amizade. Ali Ele te chamou para você ser diferente, para você fazer a diferença. Amém? Nós estamos estudando, irmãos, a série. Eu não vou me alongar muito, porque eu sei que o culto tem que acabar 12:40. Não é? Eu não vou me alongar muito. Nós estamos na série da Nova Aliança, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as dispensações que existem. Irmãos, de vez em quando o cara vai comer um tio aí das dispensações, ou um plural, né? Porque é muita dispensação. Então não repara aí, tá com o pretinho aqui errado, vocês não reparam, beleza? Deixa eu colocar um pouco para trás aqui, que estou muito perto da Luana e do Humberto. Não que vocês são feios, por favor, tá? Vocês são lindos. Ainda mais da minha cor, né? Nós três são lindos demais. Amanda, pode colocar o primeiro slide, por favor. Irmãos, desde do princípio, Deus, quando Ele criou os céus e a terra, Ele dividiu, desde agora, na vinda de Cristo, Ele dividiu a história em dispensações. A Bíblia vai usar esse termo dispensações. O que é dispensação? Dispensação, ela vem, eu não vou colocar aqui o termo grego, as coisas, né? Porque a gente nunca grava o termo grego, então eu não vou colocar aqui. Se quiser depois você estuda lá e eu passo para vocês. A gente nunca grava, eu nunca gravo quando fala aqui. O Digo gosta muito, né? O Digo só falta falar em hebraico, o bicho é fera. Ele grava tudo isso aí, eu não consigo gravar, né? Então assim, vem de gerir, gerência. Dispensação quer dizer gerenciar algo, dispensar algo, cuidar de algo, né? Então, em tempos, Deus, como é um bom dispensador, Ele dispensava algo sobre a humanidade. Desde o princípio, Ele dividiu então em dispensações. Nós vamos ver a primeira dispensação. Eu não vou me pegar muito nisso, tá, irmãos? Eu vou passar muito rápido sobre as dispensações, porque eu quero me deter na dispensação que nós vivemos hoje, tá? A primeira dispensação, nós vivemos na inocência, conhecida como fase ali cortou, edêmica, do Éden, tá? Outra coisa, gente, nós também estamos arrumando, tá? Esse projetor, foi trocada a lâmpada, mas nós vamos trocar outra, então não repare. Então vai ser conhecida como a fase edêmica, que é a fase da inocência, aquela fase em que Deus colocou o homem e a mulher dentro do jardim do Éden e falou para ele não comer do fruto. Então essa foi a primeira dispensação, inocência. Segunda, aí nós viemos para a dispensação da consciência, conhecida como fase adâmica. Foi a fase em que Adão e Eva pecaram e eles comeram do fruto do conhecimento. Então eles começaram a ter o quê?
conhecimento do bem e do mal. Você conhece muito bem essas passagens. Então foi a segunda dispensação, foi a fase adâmica, a fase do conhecimento. A terceira dispensação foi do governo humano, onde Deus fez um pacto, de uma aliança com Abraão, aonde gerou para a humanidade um governo. Quarto, a dispensação da promessa, a lei mosaica. Aí começamos a trabalhar através de uma lei mosaica, as leis de Moisés. E ali na lei de Moisés, nós começamos a trabalhar a partir de promessas, que viria um Messias, que viria um Salvador. Quinta dispensação da lei, chegada do Messias e o seu sacrifício. Então, viria um Messias, ele seria sacrificado, isso aqui no Antigo Testamento, ele seria sacrificado para que os nossos pecados fossem redimidos nele. Amém? A sexta dispensação, e é essa que eu vou falar muito hoje, que é a dispensação da graça, é o que nós vivemos hoje, atualmente. Nós vivemos a dispensação da graça, o que Deus tem derramado, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. Nós vivemos hoje, na atualidade, a dispensação da graça. E a que está por vir, que é a sétima, que é a dispensação do milênio, que é a volta do Messias, que isso eu espero que todos nós participamos, que nós vamos com o nosso Messias para a glória. Vai ser a dispensação em que ele vem buscar a sua igreja, para o povo reinar junto com ele. Amém? Quem que está nessa aí? Quem que está embarcado? Quem que já tem a passagem para o milênio? Quem que já tem a passagem? Ninguém tem passagem ainda, gente. Você já tem, através do corpo e do sangue de Cristo na sua vida, através da graça e da misericórdia. Quem tem a passagem para o milênio, gente? Amém. Todos nós temos. E não é passibus. Você vai no leito, irmão. Você não vai no caco seco ali, aquele quebra-queixo, não. Você vai no leito, deitadão, ou sim, né? Ô Senhor, já vai trocar de roupa, né? Aquela roupa furadinha já vai ficar para cá, tênis furado já vai ficar. Você vai para a glória com o Senhor. Essa é a dispensação do milênio. Mas eu quero falar com você sobre os efeitos da dispensação da graça na nossa personalidade. O que é personalidade? Porque nós gostamos muito de falar em graça, irmãos. Nós gostamos muito de falar que nós recebemos a graça. Nós gostamos muito de receber graça. Mas muitas vezes nós não gostamos de passar essa graça para outras pessoas. Nós temos a nossa régua de justiça. Eu meço o Júnior na forma que eu julgo ele. Eu meço o Humberto na minha justiça. Mas eu não gosto que usem a régua comigo, porque eu já fui justificado em Cristo. Eu vivo na graça. Mas quando alguém faz alguma coisa comigo, eu já puxo a minha régua e já vou medir a pessoa. Isso está totalmente intrínseco na pessoa, está na personalidade da pessoa. Falamos de graça, falamos que fomos redimidos pelos nossos pecados. Mas quando alguém peca contra nós, nós queremos matar essa pessoa. Queremos a graça, mas não queremos passar a graça. Queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. Aí vem o que é personalidade. É o conjunto das características marcantes de um indivíduo. É a força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas, baseado em seu padrão de individualidade pessoal e social, referente ao pensar, sentir e agir. Então, quando nós recebemos graça, deixa aqui, Amanda. Quando nós recebemos graça de Deus, quando nós recebemos aquilo que nós chamamos de favor imerecido, que é a graça, algo tem que acontecer na nossa personalidade. Eu já ouvi, irmãos, e já falei isso também, de púlpito, que Deus não mexia em personalidade. Não, Deus te salva, mas Ele não muda a tua personalidade. Ele não muda o teu temperamento. Vocês já ouviram falar isso aí, irmãos? Alguém já falou aí? Alguém já ouviu? Me ajuda aí. Né? Deus, Ele não mexe no teu temperamento.
Deus, Ele não muda, não mexe na tua personalidade, não. Vem assim como tu tá e fica aí. Mas nós vamos ver que a graça, quando entra em nossa vida, ela causa uma mudança tão grande e é de dentro para fora. Então, se eu falo que é uma mudança de dentro para fora, eu estou falando literalmente na minha personalidade, na minha forma de pensar, na minha forma de sentir e na minha forma de agir. Por que nós vemos tantas pessoas que dizem ter a graça, fazendo tantas coisas erradas, tanta cagada, né? Tantas cagadas por aí, sentindo o que não é para sentir, pensando o que não é para pensar e agindo de formas errôneas. Aí você não sabe se o cara é da graça ou é da desgraça. Irmãos, a graça revelada a mim não tem como eu esconder. A graça que me revela me expõe. Se essa graça que te revela não te expõe, você está vivendo na lei, você está vivendo na religiosidade. A graça foi derramada há mais de 2000 anos atrás. E quantos de nós aqui vivemos na religiosidade por muitos anos, achando que o copinho com água seria a solução para a minha dor, achando que a fitinha sagrada seria a solução para que meus problemas fossem resolvidos. Quantos de nós fizemos 7 sexta-feiras da quebra da maldição? Irmãos, eu lembro que uma vez veio um pastor pregar, e ele fez uma campanha à volta do cerco de Jericó. E ele fez nós escrever lá, eu trabalhava naquela época na secretaria. Ele disse: Alex, escreve todo tipo de problema que tu existe, escreve no sulfite. Eu fui escrever, deu um monte de coisa. Aí chegou no culto à noite, ele disse: tu vai agora colar, chega mais cedo, tu vai colar em volta dos bancos, tudo, cada probleminha, e foi colando. Irmão, deu tanta volta, deu tanto problema que eu escrevi alguns, ele trouxe mais alguns, né, que eu não conhecia. Ele foi colocando um em cima do outro. Tá, beleza, fechamos o cerco. Chegou ele na palavra, começou a pregar tanto. Irmãos, agora vocês vão correr em cima dos problemas. Irmão, eu corri tanto aquela noite em cima dos problemas, e a igreja toda em volta assim, ó, em volta do cerco, e a igreja corria em volta do cerco. Religiosidade. E nós já estávamos vivendo o quê? A dispensação da graça. Então a graça não tinha sido revelada ainda. A graça, ela tem que me expor. E vai me expor de que forma? Eu também sendo gracioso com outras pessoas. Estão me entendendo? A graça que te esconde, a graça que te encolhe, é porque a tua personalidade não está agindo de acordo com a graça, mas sim de acordo com a lei. Você está agindo, pensando e sentindo de acordo com a lei. Você está limitando a fé, aquilo que Cristo fez no Calvário, à religiosidade. Você está limitando isso. Por quê? Porque eu acho que é pelo meu esforço. Eu vou subir um monte 21 dias, Senhor, de joelho. E quando eu chegar lá, tu vai falar comigo. Ele vai olhar assim: para com isso, bicho tanso. Deus, Ele não nos abençoa pelo que eu faço. Ele me abençoa pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Não existe outro caminho, não existe outra direção. Não é pelo meu esforço, não é pelo que eu faço, não é pelo tanto de água benta que eu tomo, não é pelo tanto de fitinha, não é por tantos de campanhas que eu faço, mas é pelo que Ele fez na cruz do Calvário, morrendo, se entregando, se tornando maldição por mim e por você. É simples e suave. É nós que dificultamos. E nós, irmãos, é tão fácil nós estarmos na graça e entrarmos na religiosidade, nos culparmos porque não participamos de uma santa ceia. Eu vou contar de experiências minhas aqui. Se eu fosse para a santa ceia sem gravata, eu era colocado em disciplina. A graça não fala isso. A graça, ela me torna juiz, sabe de quem? De mim mesmo. Ela não me torna juiz do outro. A graça me torna juiz de mim mesmo. Examine-se, pois, quem? O homem a si mesmo. Julga se você pode ou não pode sentar na mesa. Isso que a graça faz.
E eu sei que nesse julgamento que eu faço, eu encontro perdão ainda nele. Porque já foi redimido tudo. Lá no Calvário, lá na cruz, ele falou: está consumado. O está consumado dele foi a mesma coisa de falar assim: ei, acabou a maldição, a dor, o sofrimento, acabou, descansa em mim. Mas por que nós, de tempos em tempos, passamos por sofrimentos, passamos por dores, passamos por outras? Porque nós estamos com a nossa personalidade adoecida. Nós estamos pensando e agindo de forma adoecida. Por que tantas pessoas se importam tanto com a opinião do outro? Por que muitas vezes é muito importante? Chega o pastor Rafael: Alex, me critica. E eu fico remoendo aquilo lá há muito tempo. Por que será? Chega a Vera, vem e me critica, e eu fico remoendo por muito tempo aquilo. Porque às vezes a minha personalidade está adoecida. E eu ouvindo aquilo, eu só exponho a minha doença para fora. Fico remoendo, achando que não é verdade, não é mim, não é. Ou quando eu começo a pensar diante da graça, eu falo assim: realmente, o que o Rafa me falou, eu tenho que pensar, eu tenho que mudar. Agora, o que a Vera falou não é verdade, então entra aqui e sai aqui. Isso não me causa mal, porque eu sei que a graça do Senhor me alcançou. Agora tem pessoas que quando escutam uma opinião, Rafa, de outro, ela mesma se coloca na cruz. Aquele irmão, verdade. O irmão não gosta de mim. Eu não vou mais naquela igreja. O irmão falou aquilo para mim. Aquele irmão é um demoniado. Nem ora a hora. Veio falar para mim que sou orador. Esse irmão pensa que é. Que eu oro todo dia às 5 da manhã, ele não vem. Eu venho orar meia-noite, às 2 aqui. Cadê o irmão? Ele veio falar de mim. Eu sou de Deus. Ele não é. Ele só vem na igreja. Religiosidade. Amém? Irmãos, na antiga aliança, Deus visitava a 3ª e a 4ª geração de maldição. Na nova aliança, Deus não lembra mais dos nossos pecados. Na antiga aliança, a bênção só vinha se eu cumprisse toda a lei. Na nova aliança, não depende dos nossos esforços, depende da obediência de Cristo na cruz. Escuta, obediência a Cristo na cruz. Nós não vivemos uma graça barata, que muita gente prega. Uma graça que justifica o pecado, mas não justifica o pecador. Nós vivemos uma graça que justifica o pecador. O pecado, gente, ele sempre tem que ser expulso da nossa vida. Eu estou falando do pecado de estimação, do pecado que nós guardamos. Tem muita gente pregando: não, irmãos, o teu pecado é um problema psicológico que você está passando. Sim, pode ser um problema psicológico, mas tem que ser abandonado. Então a graça que nós vivemos, ela não justifica o pecado, ela justifica o pecador. Amém? Essa é a nova aliança que nós vivemos. Na antiga aliança, se os filhos não cumprissem toda a lei, eram amaldiçoados. Na nova aliança, nós somos abençoados, pois Cristo já fez maldição por mim, e isso eu posso desfrutar todas as bênçãos nele na glória. Todas as bênçãos. Então, gente, o que muitas vezes nos limita de crescermos em Cristo, de atingirmos uns patamares maiores em Cristo? A nossa forma antiga de pensar, de lei. Eu fico legislando para mim mesmo. Eu fico julgando. E quando eu me torno muito observador, automaticamente eu vou me tornar murmurador. E vou deixar de ser adorador. E quando eu deixo de ser adorador, eu volto para a lei. Porque na antiga aliança eles adoravam porque tinham que receber algo. Hoje nós adoramos pelo que Ele fez, não pelo que Ele vai dar para nós. Por isso que quando nós chegamos diante dele com ações de graça, nós temos que saber que tudo já foi feito para nós. Tudo. Eu não preciso mais me sacrificar. Eu não preciso mais fazer agora caminhadas e caminhadas religiosas.
Eu preciso estar em obediência e fé. Hoje, a graça é totalmente através de fé. Obediência e fé. Acreditar que Ele fez tudo por mim. Quantos de nós às vezes, não brigou com Deus? Eu já briguei com Deus assim. Pô, Senhor, eu estou fazendo tantas coisas e está tudo atrapalhado. Aquele lá, Senhor Deus, nem te serve. Olha como o cara está próspero. Aí eu olho para Paulo, aonde que Deus fala para ele lá: a minha graça te basta, queridão. Paulo estava sendo tratado no seu íntimo por conta disso. Paulo era um cara rico, um cara bem instruído, com muita influência. E de certo momento ele chegou, falou isso para ele, Deus fala para ele: cara, a minha graça te basta. Irmãos, e olha só, o que mais nós queremos se nós temos a graça? Se nós podemos sentar diante da mesa dele e receber as maiores bênçãos. E se não receber bênção, nós sabemos que temos o maior amor do mundo, um amor que nós não conseguimos fugir, que é o amor do Pai. A Bíblia fala: se eu me esconder no mais alto monte, ali tu vai estar. Se eu for no mais profundo vale, ali tu também vai estar. Se eu for entre os mortos, ali tu vai estar. Não tem como fugir desse amor. É disso que nós estamos falando, graça. É desse amor incondicional. É de um amor que quando a mãe abandona o filho não fica sem guarda, porque tem um pai que tem uma graça, que ama, que não vai abandoná-lo. É quando uma mulher se separa e ela acha que vai ser o fim dela, porque o casamento dela acabou. É ali que ela encontra o amor, o verdadeiro amor. É quando eu perco o meu emprego, que eu acho que eu estou cheio de dívida, que eu estou todo estrupiado. É ali que eu reconheço e eu lembro que Ele me ama incondicionalmente. Isso é graça. E nós vivemos uma graça tão barata, irmãos. Nós vivemos uma graça como se nós estivéssemos fazendo um favor para Deus. Nós vemos na igreja como se nós estivéssemos fazendo um favor para Deus. Nós levantamos as mãos nos louvores como se nós estivéssemos fazendo um favor para Deus. Nós dobramos nossos joelhos para orar em casa, como se nós estivéssemos assim: Senhor, é a última coisa que eu vou fazer aqui rapidinho e vou para o meu trabalho, vou para os meus afazeres. Como se nós estivéssemos fazendo um favor para Deus. O favor imerecido nós recebemos. O favor imerecido foi nós que recebemos através da morte, da cruz, do Calvário. Adoramos graça. Muitas vezes as nossas personalidades adoecidas nos afastam da graça. Precisamos restaurar a nossa personalidade urgentemente. Nós vemos aqui tocar um instrumento. Poxa, quinta-feira vai ter ensaio de novo. Você deveria agradecer a oportunidade que você tem de ser um ministro de adoração. Vai ter culto domingo de novo, eu estou de serviço de diácono. Agradece que você está numa função que está agradando o Pai. Amém? Isso é graça. A graça, ela consegue nos alcançar, mesmo que nós não queremos aquilo, mas Ele nos ama tanto. E eu ali fora da presença, mas Ele está falando: eu te amo, cara, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu fora da presença, mas Ele me ama. Porque isso é graça. Isso é amor. Amanda, abre lá em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Pensaram que eu não ia ler a Bíblia, né, irmãos? Eu vou ler a Bíblia, sim. Já ia me julgar, viu? Já ia me julgar. Deixa eu pegar a reguinha. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós temos dois segredos nisso aqui:
deixa ali, Amanda. Justificados e redenção. Nós temos 2 segredos num versículo só. Antigamente, na antiga aliança, nós pedimos justiça para Deus. Hoje, na nova aliança, Deus, Jesus nos justificou na cruz, nos dando justiça. Nós já somos justificados. Ou seja, eu levei todas as culpas de vocês. Eu já justifiquei vocês. Ou seja, já livrei vocês de todo em condenação. É mais ou menos assim, irmãos. Eu vou trazer para o nosso tempo. Foi pego lá uns 5 caras com um tráfico de droga. Vamos lá. 5 caras foram presos. Daqueles 5, um assume a responsabilidade. Fala assim, não, é minha, pode liberar os meninos. A justiça vai lá, fulano de tal assumiu assim, que era dele e tal. E esse vai ser preso, condenado e vai ficar lá pagando a sua pena. E os outros 4 vão ser livres. Foi a mesma coisa que Cristo fez. Cristo bateu no peito e falou assim, eu sou culpado pelo pecado dele, eu sou culpado pela doença dele, eu vou justificá-los todos na cruz do Calvário através do meu sangue. E sabe o que Deus fez? Deus assinou, tá bom, então tu vai morrer em morte de cruz para justificar aqueles que é a obra da criação e vão torná-los filhos. Você foi justificado em Cristo. E não só justificado, aí ele pegou e nos na redenção, ele nos dá o quê? Vida nova. Graça. Vida nova. Livres da cadeia. Sabe aquelas cadeias que a turma fala assim, ó? Ei, tu tem maldição hereditária. Livres dessa maldição. Não existe mais para a tua vida. Claro que eu não posso confundir com os meus atos. Ação. Agir, então o que eu planto eu vou colher. Não confundam, nós já fomos justificados. Mas se eu, com a minha personalidade adoecida, fazer coisas que estão fora do padrão, eu vou pagar a responsabilidade. Vocês me entenderam, né? Então não é assim, só agora eu vou sair a banzé, porque eu já fui justificado, né? Ele justifica o pecador, não o pecado. Amém? Lembra-se disso. Lê lá, manos, Romanos, Amanda, capítulo 6, versículo 14 e 18. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. É do 14 ao 18, tá, filho? Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Veja que ele faz 2 perguntas e ele mesmo responde embaixo. De maneira nenhuma. Não sabe que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado, que leva aonde? A morte. Ou da obediência que leva aonde? Obediência e fé. Amém? Vamos para o próximo, Amanda. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração. Como é que eu fico livre da escravidão do pecado? Passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Quem quer ser escravo da justiça aqui, irmãos? Então, quando vierem te colocais julgos, algemas, bola de ferro de novo no teu pé, da religiosidade, ei, eu já sou escravo, mas da justiça de Deus. Não sou escravo mais do pecado, não sou escravo mais da religiosidade, eu sou escravo da justiça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, não precisa abrir, irmãos. Pensaram que eu não li a Bíblia aí, ó, tá vendo agora? Vão reclamar depois, foi muito versículo. Pois vocês são salvos pela graça. Somos salvos por quê? Pela graça. Por meio de quem? Da fé. Isso não vem de vocês, é o quê? É dom de Deus.
A fé é um dom de Deus que tem que ser praticado todos os dias. E todos os dias vão querer limitar a nossa prática em Deus para usarmos a fé, dizendo que a nossa fé é obsoleta, dizendo que a nossa fé é fria, dizendo que a nossa fé é morta. Mas nós somos justificados, somos salvos do pecado pela graça, e somos justificados por Deus com o dom da fé. Simples e suave. Vocês estão me entendendo, irmãos? O jugo é suave, o fardo é leve. Só que de vez em quando a minha personalidade adoece de novo. Isso é normal do ser humano. E eu volto ao tempo do Egito. Saudade de comer cebola. Nós éramos escravos, mas nós tínhamos cebola para comer o dia inteiro. Delícia, né, irmão, comer cebola. Imagina o bafo que ficava dentro do quartinho, né? Não só de boca, né, o bafo, né? Os fundum também por baixo, né, irmão? Ceboleiro, pensa naquele quarto de escravidão. Pensa no churume que era aqui. Mas tinha saudade. Tinha saudade do Egito. E de vez em quando, irmãos, nós vamos ter saudade da latrina da religiosidade. Aí nós vamos ter que falar assim: Senhor, essa fé não está ajudando, então eu vou fazer um sacrifício aqui agora, Senhor. Ou orar assim, né? Senhor, eu exijo que aconteça tal coisa agora. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus, que deu seu Filho no Calvário, morreu, nos justificou, nos rendeu, nos deu amor, e agora eu quero brigar com Ele? Briga com Deus lá, cara, vai lá, bicho, intima Ele pra porrada. Quem sou eu para fazer esse tipo de oração, gente? Eu tenho que chegar com o rabo entre as pernas diante de Deus, a orelha baixa. Senhor, eu sou um pobre pecador, miserável, carente da tua misericórdia, me ajuda nisso. Não, agora chega cheio de problema e chega com o peito erguido ainda, né? É um vacilão, um pecador, não faz nada que a Bíblia fala, não obedece. Aí quando a corda aperta, né, a água fica aqui, aí vai para Deus. Tu és Deus de Isaac e Jacó, tu fez coisas no passado, Senhor. Tu abriu o mar vermelho. Abre esse mar, Senhor, dos problemas. Obedece. Tenha fé. Não seja desigrejado. Porque quando nós estamos falando, gente, de graça, eu tenho que falar de comunhão com meus irmãos. Eu tenho que falar disso aqui que eu estou vivendo hoje. Recebendo uma palavra, adorando através dos louvores, abraçando o irmão, sentindo o calor humano do outro. Isso eu estou falando. Amém? Deixa eu ler aqui. A graça de Cristo não faz com que tenhamos a mesma vida de pecado que tínhamos antes, mas promove uma mudança de pensamento e atitudes. E isso deve ocorrer em nós de dentro para fora. Paulo escreveu: se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Efésios, que nós lemos ali, vai dizer uma coisa parecida. Elas são, portanto, um resultado da salvação que ocorreu e está ocorrendo na minha vida. Amém? Deixa eu falar algo para vocês. Na graça não tem competição. Na graça tem união. Não é um que é mais agraciado que o outro. São todos agraciados. A graça tem que tornar a igreja unida. A graça tem que tornar a igreja uma só, um corpo só. Todo mundo pensando, todo mundo agindo, todo mundo remando para o mesmo lugar. Não é o grupo de adolescente que é separado, não é o grupo de jovens que é separado, não é a igreja que é separado. Todos são um só em Cristo Jesus. Não é o ministério de louvor, não é o ministério de homens, não é o ministério X. Não, todos são parte de um corpo. E esse corpo é nós. Amém? Irmãos, vamos colocar em pé?
Grupo de louvor, vem aqui, por favor. Nada se compara à sua graça, Senhor. Nada se compara. Nada se compara à tua graça, Senhor Deus. Feche os teus olhos, por favor. Irmãos, minha oração nessa manhã é para que a nossa personalidade adoecida venha a ser curada. É para que aquelas crendices que eu tinha, até mesmo de feitiçaria, saia da nossa vida e nós começamos a viver o prisma da fé, o prisma da graça em Deus. Amém? Minha oração é essa. Nada se compara à tua glória. Eu queria que você cantasse essa canção. E nós vamos encerrar o culto com essa canção. Eu quero desejar a você um bom domingo. Que você que não votou ainda, faça como se fosse votar no Senhor Jesus, num representante nosso lá. Amém? Eu quero que você tenha um domingo abençoadíssimo. E que você coma a coxa do frango. Se não tiver a coxa, coma a sobrecoxa. E se não tiver a sobrecoxa, coma o peito e agradece a Deus porque tu está na graça. Aleluia. Amém? Amém. Eu poderia pedir 1.000.000 de coisas, eu poderia ganhar toda a prata e todo o ouro, se todos os meus pedidos fossem atendidos por ti. Oh, uma coisa só peço, é por ela que eu vivo. Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória. Diga isso mais uma vez. Nada, nada se compara com tua glória. Nada, Deus, nada se compara. Nada se compara com tua glória. Tudo que eu quero é viver de tua glória. Tudo que eu sei é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Sem me convidas, ali eu quero estar. Na mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, és tudo eu tenho. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu sei é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas, aqui eu quero estar. Na mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, és tudo que eu tenho.
Santo. Amém? Já vamos encerrar, irmãos. Feche seus olhos mais um pouquinho. Senhor, obrigado pela tua graça, que nos envolve, que nos abraça. Tua graça que nos impulsiona todo dia a sermos melhores. Obrigado pela tua graça, Pai. Com responsabilidade como igreja nós queremos assumir, Deus, que precisamos, que carecemos todos os dias da tua graça sobre nós. E pela fé nós tomamos posse de tudo que o Senhor conquistou na cruz. De tudo o que o Senhor conquistou na cruz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, antes de nós ir embora, o nosso pastor está lá no Piauí, volta na quarta-feira que vem, e ele tem compartilhado com a gente nos grupos da igreja algumas coisas, mas nós vamos passar um videozinho rápido do que ele tem feito lá, de tudo que ele tem passado lá nesses dias lá no Piauí, tá bom? Então vai ser bem rapidinho, pode sentar por favor, é bem rapidinho, aí você consegue acompanhar aqui conosco, tá? Jesus, the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Aqui para nós é amanhã ainda, mas eu sei que você vai ver à noite. Aliás, os irmãos também que vão cultuar pela manhã, vão estar vendo pela manhã, né? Bom dia também, então. Nós estamos aqui na comunidade quilombola de nome Contente, onde está acontecendo aquela festa de aniversário, onde os irmãos adotaram as crianças. Eu vou estar mostrando um pouquinho aqui, amados, esse lugar, na realidade, esse lugar. Aqui é uma das comunidades onde o pastor Carlinhos e a pastora Ana estão dando suporte, estão ministrando o evangelho às famílias aqui e alcançando as crianças. Aqui as crianças estão tomando água, lugar de suporte para água, onde vai ser também dado alimento para eles. Lá atrás está tendo uma reunião com a equipe para a ministração. Ali as crianças. Então hoje está acontecendo essa festa para as crianças. Irmãos, eu me emociono de ver a realidade aqui, é muito impactante, sabe? Amados, os líderes locais aqui das comunidades estavam falando que eles nunca tiveram uma festa. Sabe aquele brinquedo que estão brincando lá? É a oferta dos irmãos, os alimentos que estão aqui nessa casa. Tudo isso aqui, amados, eles nunca tiveram. É a primeira vez que está tendo uma festa de crianças aqui. Nós estamos no ano 2020, amados. Para nós isso aí é super normal. Tanto normal que a gente quase nem dá bola para isso. Mas para eles aqui é a primeira vez. E eu tenho sido impactado com o que Deus tem feito nesse lugar. Mesmo tendo uma realidade aqui de miserabilidade, irmãos, de muita escassez, tanto de água quanto outras coisas, Deus tem vindo com o poder do Evangelho aqui sobrenatural e ministrado o coração dessas vidas. Essa semana eu visitei uma comunidade e eu falava com uma mulher, e essa mulher entregou a vida para Jesus. Ela disse assim: amados, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu só tenho glória para contar para a minha vida. Eu só tenho glória. Ele falou assim, o jeitinho dela, simples, humilde. Irmãos, eu vi a realidade daquela mulher, eu vi o que ela passava, e eu vi o estado da casa dela, e ela falando que só teve glória. E ela contou testemunho de que quando ela foi batizada, ela tinha um tumor na mão, uma bola muito grande de tumor. Quando ela desceu as águas, ela saiu, aquele tumor sumiu. Então é o poder de Deus, o mover de Deus sobre esse local aqui. Deus tem se manifestado poderosamente nesse lugar, irmãos, e feito a sua obra aqui, para a honra e glória do Senhor. Eu quero deixar esse vídeo aqui para os irmãos e agradecer muito, muito mesmo a Deus pela igreja, pela comunidade que o Senhor nos deu. Vocês são muito amados, irmãos, vocês não têm noção do que vocês estão causando aqui nesse lugar, através da oferta da vida de vocês. E o pastor Carlinhos deixou aberta a comunidade, deixou aberta a igreja, para que
vocês possam estar vindo para cá. A casa dele, ele disse que é uma casa missionária. Então, separe uma semana para vir aqui para participar disso. Em nome de Jesus, deixa eu mostrar para vocês o nosso pastor aqui. Pastor, manda um abraço para ninguém. Um abraço, queridos. Obrigado por ter abençoado o Tico para vir aqui ver uma realidade. Tenho certeza que a vida dele vai mudar, porque Deus toca profundamente nos nossos corações. E vocês também vão ser influenciados, vão ter uma grande mudança com relação à missão e vão abraçar essa causa. Um abraço! Amém, obrigado, paizão. Amém, queridos, Deus abençoe, amo muito vocês, logo estou voltando. Coração queimando demais, irmãos, queimando demais. Eu vou terminar o vídeo porque eu vou voltar a chorar um pouquinho mais aqui, orar um pouquinho mais por essas pessoas, visitar, tocar nessas vidas aqui de alguma maneira, tá?